Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia para você e que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amados, nesse café com Deus, deste sábado, inclusive é o último sábado do mês de outubro deste ano, louvamos a Deus que o mês está se encerrando, mas as bênçãos de Deus não vão se acabar, né? Para as nossas vidas. Eu quero meditar com os amados irmãos o texto que está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 14 e versículo 11. Esse foi o texto, né? Como tem sido ultimamente, o texto oficial da nossa agenda da igreja, e que os irmãos certamente já o leram algumas vezes. Eu espero que já tenham, inclusive, meditado. O texto diz assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse texto encerra uma passagem bíblica que fala sobre a escolha dos lugares. Jesus conta, né, mais uma parábola ao seu público que lhe acompanhava à época, e ele fala, né, dessa parábola que diz que quando nós formos convidados para uma festividade, para um casamento, inclusive o texto fala festa de casamento, né? Mas isso pode ser aplicado para outros espaços sociais. Nós não devemos ocupar os primeiros lugares, os lugares que eventualmente estejam reservados para autoridades, reservado para as pessoas conhecidas daquele anfitrião e algo semelhante. A gente deve, com modéstia, escolher lugares mais recatados, mais distantes, um pouco, digamos assim, na retaguarda, né? Que não apareça tanto, e fiquemos ali, porque o texto fala que é melhor fazermos isto do que nós tomarmos lugar que seja um lugar de relevância, um lugar de imponência, e de repente chega alguém mais importante e o dono da festa, o chefe da festa, né, a pessoa que nos convidou, o anfitrião, vai pedir para que os auxiliares nos convide a retirar e mudar de lugar. Certamente vai ser um sentimento de frustração, tristeza, talvez alguns de nós até iríamos embora, né, por sentir-se desprestigiado, mas na verdade a culpa não foi, né, da mudança necessária, mas porque nós escolhemos o lugar errado. Mas quando nós chegamos numa festa e agora vamos inverter, né, e nós sentamos mais distante, num lugar retirado, num lugar mais isolado, e o dono da festa, o anfitrião, ele nos enxerga, mesmo de longe, nos acena, nos convida para chegar mais perto, ou envia alguém para nos conduzir a um lugar de honra. Assim nós devemos proceder, esperar ser chamado para ocuparmos esses lugares. Então isso mostra a nossa postura. Esta parábola, melhor dizendo, ela reflete dois tipos de comportamento, inclusive na igreja. As pessoas que elas querem se aparecer mais do que elas têm, e geralmente elas não têm muito conteúdo, né? E aquelas que evitam aparecer, e normalmente ali está escondido talvez uma pérola, escondido talvez um tesouro, e então essa pessoa é revelada, essa pessoa é distinguida. Então há aqueles que se exaltam, que querem se aparecer pelos seus dons naturais, pelos dons espirituais e ministeriais, aqueles que querem sempre estar sendo notado, né, pela forma de andar, pela sua vestimenta e tudo mais. E há aqueles que preferem o anonimato, preferem ser chamados, muitas vezes até passam a oportunidade para outras pessoas. Então nós vemos duas classes de pessoas, as que se exaltam e as que se humilham. E Jesus encerra a parábola dizendo: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, nesta
oportunidade, a palavra que Deus desce ao meu coração para compartilhar com vocês, exatamente essa recomendação de Deus. Não importa o quanto você tenha, não importa o quanto você possa fazer, não importa o grau, né, do seu QI, se seja elevado ou não, seja uma pessoa modesta, simples, não se exalte acima das pessoas, não se ponha sobre as pessoas, mas aguarde o seu tempo, espere o momento de ser chamado, identificado. Afinal de contas, no reino espiritual, no reino de Deus, ninguém vai ser esquecido. Talvez o homem, talvez a instituição possa esquecê-lo, mas o dono desta festa, o dono do reino, ou seja, o reino de Deus, o Deus desse reino, jamais nos esquece. Passarão os céus e a terra, mas estas palavras não hão de passar. Que nós possamos ter um coração humilde, singelo, sincero, que possamos estar sempre disposto a ajudar aos mais fracos, disposto a cooperar com o reino de Deus, disposto a servir sempre, ser um eterno diácono, mesmo sem ser ordenado, mas diácono aqui na ideia original de servir e servir sempre. Que este seja o nosso objetivo, prezado irmão e irmã, caras ovelhas da DPV Jardim Amazonas. Se você eventualmente já frequentou o lado dos exaltados, venha para o lado dos humildes. E você que já é humilde, não permita que quando Deus te honrar, você passe para o lado dos exaltados. Continue sendo humilde mesmo quando Deus te honrar. E Deus vai te honrar. Grave essa palavra. Deus vai te honrar no tempo dele, mas para isso é preciso você se manter no seu lugar e esperar o tempo de Deus. Aguarde. O sinal está vermelho? Espere. Espere um pouquinho mais. No tempo de Deus, o sinal vai ficar verde e você vai avançar, vai crescer para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Receba essa palavra no seu coração. Deixa que ela caia no solo do seu coração, germine e que você possa desenvolver-se espiritual e ministerialmente. Deus te abençoe rica e poderosamente. Tenha um final de semana ricamente abençoado em o nome do Senhor Jesus.